Vamos abrir nossas Bíblias em Romanos capítulo 12, versículo 2. Leremos esse texto de início. Hoje a gente vai falar sobre secularismo, Deus no escanteio. A questão de hoje é isso. Como é que o secularismo coloca Deus no escanteio e em que medida nós somos impactados por isso. Diz assim o texto: e não vos amoldeis ao esquema deste mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse texto é bastante conhecido de nossa parte, e Paulo basicamente fala que nós não devemos nos conformar ou nos amoldar àquilo que o mundo nos propõe. Devemos ser transformados à medida que Deus transforma nossa mente, o nosso interior, o nosso coração. E que é assim que a gente consegue experimentar a vontade de Deus, que é desfrutar, em última instância, do reino de Deus, de sua justiça. Tranquilo? Bom, então, onde é que entra essa questão do secularismo nesse contexto, diante desse texto que Paulo apresenta? Eu vou partir vai ser meio uma palestra, vamos colocar assim, certo? Do que propriamente uma pregação. Porque na estrutura do livro que a gente adotou, Deus na Era Secular, do Tim Keller, ele trabalha já aplicando os textos bíblicos a questões relevantes de nossa sociedade. E hoje, então, a gente vai pensar sobre uma era secular. De início, é importante que se diga que secular tem um aspecto relativamente positivo no que diz respeito a separação entre igreja e Estado. Isso acontece especialmente na época do Iluminismo. E esse aspecto secular, dessa separação, ele é importante, inclusive a gente preserva. Mas o problema que a gente vai levantar hoje é sobre o secularismo. E eu acredito que esse é um tema fundamental por um motivo básico. Nós nos acostumamos a escutar muitas vezes o Evangelho e não conseguir aplicá-lo a questões que estão sendo levantadas lá fora. Questões, inclusive, muitas vezes complexas. A gente reduz o termo secular a não escutar a música secular, perguntas e palestras sobre isso. Pode escutar música secular, não pode escutar música. Pode assistir filme secular, não pode. Enfim, essa questão, muitas vezes, dicotômica. Na vida do cristão, ele tem que saber que toda a sua vida é para a glória de Deus e que não há uma vida secular, não há uma vida que é separada do sagrado. Tudo tem que ser ligado ao sagrado, a Deus, à vontade de Deus. Tranquilo? Então, nesse sentido, a gente tem que perceber que, contrário a isso que eu estou falando, esse mundo é um mundo secularizado. Todos nós sabemos disso. E Tim Keller define a era secular como aquela em que toda a ênfase recai sobre o aqui e o agora, sem que haja qualquer concepção daquilo que é eterno. Então, quando nós falamos de secularismo, de início, é importante que a gente tenha em mente de que a gente está falando do aqui e o agora. Deus ou é colocado na linha do escanteio, ou ele está fora do jogo. Ele pode ser até um gandula do jogo, mas ele não pode estar no jogo, ele não participa do jogo, ele não é árbitro do jogo, ele não é um jogador, não é um goleiro, não é nada. Ele está no escanteio ou está fora das quatro linhas. Percebe? Então, o que importa é o aqui e agora, é o jogo que está sendo desempenhado pelas pessoas da nossa sociedade. É a disputa política, é os interesses, são as profissões, são as conquistas, são os relacionamentos, enfim. O que importa é o aqui e o agora. Não se importa com aquilo que de fato é eterno. Então, nesse contexto, a fé ela torna-se apenas mais uma opção na vida. Dentre trabalho, hobbies, relacionamentos, diversão, enfim. Dentro desse contexto liberal, vamos colocar assim, de que cada um faz a sua vontade livre, sem se preocupar com aquilo que é eterno, com um Deus que determina as coisas soberanamente, a fé, a escolha de fé se torna relativa a cada pessoa. Cada pessoa pode ter sua fé, pode acreditar do jeito que quer, porque todas as crenças têm algum elemento de verdade e, na verdade, todas as crenças são iguais, não há uma crença superior que a outra. Então, tudo é relativo,
A gente deve aceitar as coisas como estão postas e não questionar arbitrariamente como sendo uma coisa sendo verdade sobre a outra. Então, nesse sentido, a fé é apenas mais um elemento que você resolve na sua vida. Você resolve seus relacionamentos, sua profissão, suas escolhas, enfim, de onde morar, o que fazer, que curso fazer, e escolhe a sua fé. A sua fé, ela entra como um elemento na sua vida. E nesse sentido, Jesus, inclusive, diga-se de passagem, é reduzido a mais uma pessoa como tantas outras. E essa perspectiva, ela é secular, ela diz respeito a uma era secular e é bastante anticristã. Então, o que nós temos como um desencadear dessa era secular? Nós temos, em primeiro lugar, o fechamento de janelas para a eternidade. Isto é, nós passamos a acreditar no mundo secular que não há um Deus que pode intervir na esfera da nossa realidade e que nós fazemos o nosso caminho. Ora, é importante que se diga, dentro da era moderna, os pensadores, eles não acreditavam que Deus não existia. Eles acreditavam que existia um Deus que estava para além, certo? Mas que não interferia na nossa vida. O mundo estava em um curso determinado pelas leis da natureza, determinado por sua naturalidade, e não havia um Deus que intervia naquele mundo. Então, perceba que, nesse sentido, se fecha a possibilidade de que alguém da eternidade possa interferir na esfera da nossa vida e determinar alguma coisa ou fazer alguma coisa. Então, nesse sentido, a razão e a ciência passam a ser os grandes deuses da nossa sociedade para que se dê a explicação de todas as coisas. Então, razão e ciência se tornam extremamente importantes para que explique tudo aquilo que a gente precisa saber. E se eventualmente alguma coisa que a razão e a ciência não conseguir explicar, a gente não precisa saber. Ou até mesmo para alguns isso não é nem possível, porque o homem e a mulher podem compreender todas as coisas por meio da razão e da ciência. Para além disso, desse fechamento da intervenção divina da eternidade, nós temos que Deus é colocado... Tá bom. Deus é colocado no escanteio. Bom, se pensa no secularismo que se Deus existe, ele é secundário e deve ser privado. Então, é nesse momento, aí eu poderia citar vários autores, né, o Hobbes, o Hegel e tantos outros, bom, que privatizaram a fé. Que basicamente essas filosofias modernas serviram para várias coisas, mas dentre elas a privatização da fé. A fé, ela é um elemento que cada pessoa escolhe exercer ou crer, e ele deve estar restrito ao seu âmbito privado. Não tem nada a dizer para a vida pública, não tem relevância pública. A Bíblia é só para a esfera pessoal da devoção a Deus. Diga-se de passagem, rapidamente, de que nós somos fortemente influenciados por isso. Não apenas porque os seculares falaram isso, mas porque movimentos reformados muitas vezes foram fortemente combatidos para que eles fossem colocados na vida privada e ficassem lá, e muitos deles aceitaram isso. De que a vida cristã se resumisse à oração, à leitura da palavra e a jejum, nada mais. E a igreja, visitar outra pessoa, enfim. Mas nada de debate público, de reflexão sobre a importância da vida pública, na vida pública da fé cristã, dos impactos da fé cristã para cada questão relevante da sociedade. Não. Isso é parte da nossa tradição teve essa falha, certo? Que não deriva daquilo que Calvino e tantos outros ensinaram de fato. Mas o que eu quero dizer com isso é que, em geral, nós cristãos passamos a aceitar essa pregação de que Deus deve estar no escanteio, deve estar na vida privada. Ele não pode estar fora das quatro linhas, beleza. Mas ele fica lá, na linha do escanteio, fica perto de sair. Mas ele pode entrar no jogo ali pela 90 graus ali daquele canto do campo e participar um pouco e voltar para a linha de escanteio. E essa é a nossa vida cristã. Talvez seja um retrato de muito da nossa vida cristã. A gente não para refletir sobre a nossa fé nas questões que estão lá fora sendo colocadas. Então, Deus se torna algo secundário e privado. Logo, na nossa sociedade, aprendemos que
Nós somos as pessoas que encontramos e que damos fundamento aos nossos valores morais. Cito, por exemplo, todo mundo aqui que estudou um pouco de política sabe que qual é o fundamento da política? Um contrato social, em que em determinado momento as pessoas, a sociedade decidiu, por livre e espontânea vontade, constituir o Estado. Então, nós damos fundamento ao Estado, nós fundamos o Estado existe porque a gente disse que ele deve existir por meio de um acordo. Pois bem, Deus é colocado no escanteio, Deus não é uma pessoa que intervém na nossa esfera de realidade. Então, e aqui eu quero pensar com vocês um pouco sobre essa questão da razão e da ciência, certo? Para que a gente também pensar um pouco sobre a questão moral, de que o secularismo traz como problemas para a nossa sociedade. Bom, o secularismo se prega muito aí fora de que o secularismo se baseia em evidências. Tudo aquilo que a gente está discutindo na universidade, que Deus não participa, que Deus não tem nenhuma importância na política ou algo do tipo, tudo isso se baseia em evidências e que alguém descobriu que deveria ser assim por meio de vários experimentos ou algo do tipo. Tim Keller aponta que isso é um problema básico por um motivo, de que o secularismo, na verdade, é uma passagem de religião secular, uma religião cristã de fato, para uma religião secular, um novo conjunto de crenças, uma nova comunidade de fé. Você passa a aceitar de que tudo o que é dito pela razão, tudo o que é dito pela ciência, ou até mesmo as hipóteses que a ciência pode levantar, tudo aquilo é verdade. Então, e essa é a pregação de que quem não consegue aceitar isso é uma pessoa quadrada, retrógrada, que não consegue entender, uma pessoa de fé que, na verdade, vive na irracionalidade, porque a fé é irracional. Todas essas pregações são equivocadas. E a gente vai perceber por quê. Bom, essa noção de que nós devemos nos basear na racionalidade exclusivamente, só é verdade aquilo que pode ser comprovado cientificamente, não é bem assim. Uma pergunta importante a se fazer é como provar, por meio de experimentos, que só a razão é confiável. Perceba, tem um livro um clássico cristão, Ortodoxia do Chesterton, que em determinado momento levanta essa questão. Quando alguém está fazendo qualquer coisa, um experimento que seja, ou escrevendo alguma coisa, ela tem que, primeiramente, acreditar de que aquilo é verdade, o que ela está fazendo é a realidade. Isso é importante demais, porque antes de você raciocinar, você crê. Quem dizia isso, e é uma tradição que tem sido recuperada, especialmente pelos neocalvinistas, de Agostinho de Hipona, no século V. Ele dizia: nós primeiro cremos, depois raciocinamos e compreendemos. Eu creio para compreender, a frase de Agostinho. Nós cremos de que a realidade é essa, de que é possível conhecer a realidade, fazer experimentos, conhecer a realidade por meio da razão, do raciocínio lógico dedutivo, enfim, tudo isso. Mas eu primeiro acredito antes de conhecer aquilo. Percebe? Então, essa noção que algumas pessoas chegam a dizer assim, não, veja, a humanas, por exemplo, nesse debate da universidade, né? Humanas é filosofia, é só filosofia, é ponderação, é discussão boba. Mas nas exatas a gente resolve problemas de verdade da sociedade. Na tecnologia a gente faz acontecer de verdade. Isso é um tipo de pensamento de alguém que não compreendeu um problema que é anterior a isso. De que para ela afirmar de que ela pode fazer ciência, ela precisa crer. Ela precisa acreditar que aquilo é possível. Então perceba, você tem um elemento de fé envolvido com a ciência. As coisas não são totalmente separadas, percebem? Então, como eu posso colocar a minha fé completa na razão de que a razão vai resolver todas as coisas? Isso não é possível. Nossas convicções, por exemplo, sobre a verdade não podem ser provadas cientificamente. Como eu provo de que eu devo me sacrificar por minha esposa? Como eu provo que eu devo amar o meu próximo? Como eu provo isso? Esses juízos de valores, como é que eu provo isso? Não é possível provar. Não é possível provar pela razão. Quando um familiar seu adoecer, você não vai fazer uma ponderação racional simplesmente para ver os custos e benefícios de ajudar seu familiar. Você vai ter que ajudá-lo. Então, perceba que a vida é muito mais que a razão. E que a razão não é o centro de todas as coisas.
Não é de fato. E aqui a gente levanta aquilo que de maneira assim tão célebre fez a trilogia da Matrix. Eu acho que alguns de vocês assistiram, né? Filme fantástico em termos de filosofia, mas que levanta alguns apontamentos interessantes para nós hoje à noite. Como nós sabemos que não estamos em uma realidade paralela? Como você sabe de que isso aqui que a gente está vendo não é uma Matrix? Não, a gente não está sendo, sabe, como aqueles bonecos, como é o nome? Bonecos... marionetes, enfim, vocês entenderam. Bom, como é que a gente sabe que a gente não é esse tipo de boneco? Como é que a gente sabe que a gente não está numa Matrix, numa realidade paralela com alguém nos controlando, como bonecos? Então a gente simplesmente acredita que não é assim. A gente simplesmente acredita que isso que a gente está vivendo aqui é a realidade. E ponto. Alguém só pode fazer ciência ou raciocinar se crer em uma realidade. É interessante isso. Franz Schaeffer, ele aponta um aspecto interessante. Por que as ciências se desenvolveram primeiro no Ocidente antes de se desenvolverem no Oriente? Porque as crenças do Oriente, animistas, panenteístas, de acreditar que a divindade estava envolvida com a natureza, não permitiam, muitas vezes, aquelas pessoas dizerem assim, não, essa rocha, isso aqui, sei lá, esse minério não é Deus. Eu posso mexer com ele e trabalhar com ele. Enquanto que no Ocidente, em que houve uma clara influência judaico-cristã, em que você pôde separar o Deus daquilo que é a realidade, os cientistas cristãos foram trabalhar com a ciência desde cedo, podendo mexer, enfim, trabalhar para a glória de Deus, para descobrir, para fazer com que a sociedade pudesse dar alguns passos de progresso. Então, há um desenvolvimento primário no Ocidente. Por quê? Porque, uma vez mais, nós cremos primeiro, antes de raciocinarmos sobre a realidade. E crendo de que Deus deu uma criação que eu posso trabalhar em cima dela, eu desenvolvo a ciência. E, obviamente, isso depois influenciou o Oriente e assim sucessivamente. Mas o ponto central disso aqui é perceber que alguém só pode fazer ciência ou raciocinar se crer em uma realidade. Então, nesse sentido, nesse primeiro apontamento que estou fazendo, a gente tem que ter em mente o seguinte, de que, diferente dessas pregações, da pregação secular, que tenta fazer uma separação clara entre fé e ciência, fé e razão, nós não podemos aceitar esse pressuposto, essa premissa, enfim, esse tipo de pregação que nos é dada na universidade ou fora dela. Nós devemos questionar a essência disso, porque nós, como cristãos, temos que saber que o centro do ser humano não é a razão, é o coração. E o coração é muito mais que a razão. O coração é a vontade, são as emoções, são tudo aquilo que é mais intrínseco do ser humano e também a própria razão. Está tudo lá no coração. Por isso que na pregação do Evangelho só o Espírito Santo alcança o coração. O pregador pode alcançar a razão, com muita eloquência inclusive. Pode alcançar a emoção, mas só o Espírito Santo coloca a palavra de Deus no coração, mostrando que aquilo é a verdade e transforma lá de dentro para fora. Essa é a experiência do novo nascimento, só sabe quem passou por isso. Mas eu queria que vocês percebessem hoje de que o secularismo, a pregação secularista, nós não podemos aceitá-la por seus erros desarrazoados, né, ou falhos no que diz respeito a essa compreensão da realidade. Seguindo, no que diz respeito à moral secular, Deus deve estar, se prega muito de que Deus deve estar no escanteio, enquanto nós encontramos nossos valores humanos. Vejam, responsabilidade, amor, união, cooperação, simplicidade, humildade, respeito, direitos humanos, o homem como tendo dignidade. Então, de onde vêm esses valores? Será que o fato de uma comunidade de pessoas decidir que aquele valor, o valor do amor é bom para aquela comunidade, isso é suficiente para dar fundamento para aquela comunidade, para o amor naquela comunidade? Não é. Sabe por quê? O nazismo provou que isso não é possível. Porque um grupo de pessoas, um conjunto de pessoas elegeu uma pessoa como Hitler, que instalou o partido nazista, democraticamente, diga-se de passagem, democraticamente. Instalou o partido nazista lá e ele reeditou toda a moral cristã.
toda a moral cristã de uma maneira secularizada. Então percebam, se nós fundamentarmos e crermos no fundamento da moral como sendo a escolha de nós, seres humanos, isso pode ser mudado no próximo governo. Isso é extremamente perigoso. Então, nesse sentido, o aspecto do amor, tolerância e todos os valores dos direitos humanos precisam ter fundamento, na nossa perspectiva, em Deus. É por isso que se diz que, por exemplo, os direitos humanos é uma religião sem Deus. Hoje se discute isso dentro dos meios reformados. Por quê? Porque você pode tentar importar os direitos humanos para outras comunidades, no Oriente, por exemplo, e dizer, não, isso são valores ocidentais. E os ocidentais ficam meio perdidos. Vão dizer o quê? A ONU vai dizer o quê? Vai dizer o quê? Porque ela não pode dizer, foi Deus que deu. Se ela disser que é um direito natural, aí vai perguntar, mas quem é que deu o direito básico, intrínseco ao ser humano? Quem é que diz isso? Só Deus pode dizer. A contradição é iminente. É iminente. E nós, uma vez mais, nós não podemos aceitar as pregações que tentam escantear Deus no que diz respeito ao fundamento da moral. De onde vêm os valores que nós temos na nossa sociedade? De onde eles vêm? Se tudo o que somos é matéria em decomposição, por que levar uma vida de amor? Como alguns pregam, né? Nós só somos matéria, toda a realidade é matéria, tudo é matéria, só aquilo que a gente está vendo, certo? Mas por que então eu deveria levar uma vida de amor? Se somos produtos da evolução do mais apto que sobreviveu, por que se sacrificar pelo outro? Por que resguardar direitos de minorias, se os que sobram são os mais aptos na sociedade? Vejam bem uma coisa, meus irmãos, a gente está em outra época, mas há 100 anos atrás era comum na Europa, nos Estados Unidos, enfim, se pregar de que a evolução como verdade da sobrevivência do mais apto era comprovado cientificamente e que a raça, as divisões de raça, era tudo comprovado cientificamente. Foi nesse contexto que os regimes ditatoriais subiram ao poder, nazismo, fascismo, tantos outros, com esse tipo de ciência. A ciência, a fé na ciência levou à construção de bombas atômicas e milhões morreram. A fé desenfreada, sabe, em que não há um fundamento para a ciência, não há um fundamento para a moral, não há um fundamento numa era secular, leva a esse tipo de catástrofe. E nós somos afetados por isso. Então vejam, meus irmãos, não dá para ficar pensando que o secular é só questão de música, que é só questão de vida espiritual ou não vida espiritual, como se fosse liga, desliga, chave. É muito pobre isso. Isso é uma negação do ensino calvinista, inclusive. A vida cristã, ela tem que dar passos adiante, ela tem que pegar o Evangelho e a Bíblia e levar para frente, ela tem que perguntar, ela tem que ser relevante na sociedade, tem que trazer questões e dar alternativas, apontar o pecado da sociedade e dizer, vocês estão errando nisso. Isso, a fé na ciência, a fé na razão é idolatria, vocês estão errados. E eu muito me deparo hoje em dia, acho que o meu trabalho na universidade tem sido encontrar cristãos, nesses últimos tempos, para tentar retirar a fé deles nas ideologias, para tentar retirar a fé deles na ciência, para tentar tirar a fé deles cega na razão. Diz, cara, não dá. A Bíblia oferece outra coisa. Bom, e aqui, dando prosseguimento, eu cito a profecia do Nietzsche, né? Talvez um dos melhores livros que exista para justamente desconstruir aquilo que a modernidade fala, é o Crepúsculo dos Ídolos, do Nietzsche, que ele vai falar que ele tem um martelo que vai destruir os ídolos da modernidade, a fé na razão, a fé na ciência, a fé em tanta coisa. Mais à frente, em outros textos, ele vai dizer que Deus está morto para a sociedade. Não que Deus tenha morrido, de fato, isso aí para ele não interessa, porque Deus não existiria. Mas o que interessa para ele é para dizer que Deus não tem relevância nenhuma na sociedade. Olha para a sociedade ocidental, isso que era o que Nietzsche estava dizendo. Olha para a sociedade ocidental. O que interessa, Deus existir ou não existir? Deus está morto. Era o que Nietzsche dizia. E nesse contexto, Nietzsche vai fazer uma profecia, vamos colocar assim, né, somando aí os seus textos, de que uma sociedade que abandona Deus, paulatinamente, gradativamente, ela vai abandonar a moralidade e se tornará mais egoísta, só sendo controlada pela força. E é muito interessante você perceber que é justamente nessa época, na modernidade, que se começa a construir grandes prisões, reforço policial, sabe? Enfim, armamento para a polícia para conseguir. Por quê? Porque eu não posso confiar
de que uma outra pessoa que não crê, que não tem um temor a um Deus ou alguém para além disso, quem é que vai me proteger desse tipo de pessoa? Só o Estado. E aí você tem um problema de o Estado se tornar um Deus para muitos, como resolvedor de todas as coisas. Mas o ponto aqui é perceber o seguinte: a sociedade que abandona Deus, ela abandona o fundamento da moral e ela se torna cada vez mais egoísta. O que vale é o meu eu, é a minha vontade. Eu tenho que ser satisfeito na sociedade, certo? E como é que eu limito isso? Pela força do Estado. É quando o Estado chega ali e diz, não, você não pode. Mas eu não vou me importar agora com o fundamento interior, não. Eu não confio mais em ninguém. O que importa é se o Estado me proteger pela força. Então, esse é um grande problema de você esvaziar Deus da sociedade. Uma grande consequência. Que é aquilo que muitos têm apontado, né? O domínio pelo domínio. O que interessa é quem domina, é quem manda, é o que está por cima, certo? O que interessa são as redes sociais, quem está por cima. Enquanto milhões de pessoas estão depressivas, sabe? Enfim, isso acontece direto. O esvaziamento de Deus no coração, você precisa encontrar sua identidade em outra coisa. Você vai usar a rede social para encontrar identidade. Você vai usar a rede social para encontrar satisfação. Você vai precisar de curtida, senão você não sobrevive. Você não sobrevive na solidão. Você não sobrevive. E essa sociedade acaba desmoronando em milhares de suicídios de jovens, milhares de pessoas depressivas, enfim, e outras questões mais, certo? Que a gente pode apontar. Então, o domínio a falta de identidade, tudo isso, consequências de uma era secular que abandonou e colocou Deus no escanteio. Então, se Deus não existe, Dostoiévski perguntou em 2 de suas obras, tudo é permitido, né? Se Deus não existe, não há fundamento para a moral. Tudo é permitido. Lógico que há várias discussões sobre esse pensamento na filosofia, mas em última instância, nossa perspectiva cristã tem que afirmar que Deus é fundamental para dar fundamento à moral e sentido à realidade social. E eu aqui termino voltando lá para o que eu comecei falando. O secularismo é um novo conjunto de crenças no universo, como diria Tim Keller. Veja, houve uma troca de chave, uma troca de fé. Não é uma coisa assim, é só a razão, pela razão nós nos tornamos mais... Sabe aquela coisa que você escuta no jornal direto? Nossa sociedade está mais evoluída, nossa sociedade está mais... Isso é uma crença de alguém que não entende o mínimo do efeito do pecado. Não entende o mínimo. A sociedade está evoluída. Eles diziam isso antes da Primeira Guerra Mundial. Diziam isso antes da Segunda Guerra Mundial. A Alemanha se achava, a tampa do crush, né? Como é que se diz? Né? Aquilo ali estava abalando. Aí o que fez? Guerra mundial. Simplesmente. Dizimar pessoas. O comunismo nem se fala. Quer ver pessoa que acredite mais na razão do que Karl Marx? Ninguém vai acreditar mais na razão que Karl Marx. Como é que alguém vai dizer que a história da sociedade é determinada pelo capital e que um grupo ficou mais rico, o outro grupo ficou mais pobre, e que esse grupo mais pobre, se sente oprimido, vai se juntar, vai destruir os mais ricos, e ali um dia vão ter um momento de Estado totalitário, mas um dia vão ficar numa sociedade comunista em que todas as pessoas vão ter todas as coisas iguais, e vão se amar, e vão se abraçar. Isso é a coisa mais surreal que pode existir. Isso é razão. Deus não existe. A religião é o ópio do povo. Vamos ser guiados pela razão. Veja, a realidade social é essa. E o que o comunismo produziu no século XX? Milhões de mortos. Matou muito mais que o nazismo, o comunismo. Muito mais. Nem passa nem perto o que o comunismo fez perto do nazismo. Percebe? Isso não é falado, é abafado porque está ligado ao socialismo, enfim. Bom, mas o ponto que a gente tem que perceber é que a era secular, ela é perigosa. Ela avança sobre o coração, depois ela vai avançar sobre a razão, sobre as suas emoções e vontade. E quando ela tomar, você se torna mais um servo do sistema que está posto aí. Eu me lembro de uma pessoa que abandonou a fé cristã, jovem, para mim era uma pessoa que tinha tudo para ser uma defensora da fé e tudo mais.
Mas hoje em dia todo o orgulho dela é fazer determinado curso na universidade. Está sendo doutrinada em determinado sentido secular, para que um dia ela possa, num cargo público, doutrinar outras pessoas. Esse é o grande sonho, de ser um doutrinador secular. Uma troca de fé, um problema do coração. O secularismo, então, é um novo conjunto de crenças, certo? E nesse sentido, o racionalismo secular é um exercício de fé. Acreditar que a razão pode determinar e conhecer todas as coisas é também um exercício de fé. A moral secular é incoerente com o universo fechado, justamente porque se Deus não intervém, se Deus não dá fundamento a esse universo que está fechado, o que sobra é a democracia. E a democracia pode ser mudada com 51%. Um outro governo pode chegar e simplesmente destruir aquela moral que está posta, porque a maioria permitiu. E isso é perigoso. Então, eu espero que vocês tenham visto o problema que a gente apresentou. Eu volto ao texto que eu li, verso 2 de Romanos, capítulo 12, quando Paulo... Eu queria que vocês vissem esse texto agora de maneira diferente, daquilo que a gente começou a falar há poucos minutos. Dentro dessa perspectiva, veja o que Paulo está dizendo. Olha a importância desse texto agora. Não vos conformeis, isto é, questione o secularismo à luz da palavra, em todas as suas feições. Eu citei algumas, escolhi algumas. Ciência, razão, moral. Há dezenas de outras. A era é secular, tudo é secular. Todas as coisas são relativizadas. Ninguém pode dizer o que é verdade. Enfim, não vos conformeis, isto é, questione o secularismo. Não se conforme com o secularismo. Não adentre, não ceda seu coração às pregações seculares. Como diz o pastor Renan, preste atenção quem é o seu referencial de vida. Porque o referencial de vida também, se você seguir um referencial secular, você se tornará tal qual. Um secular também, no seu casamento, nas suas redes sociais. Certo? Então, preste bem atenção, meus irmãos, como isso é sério, como isso avança sobre o nosso coração. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Questione o secularismo que reside em seu coração também. Seja transformado por aquilo que você está entendendo na palavra, de modo que ela vai tomando e transformando o seu coração, e ali vai mudando as suas atitudes, cosmovisão, a sua percepção da realidade, as suas escolhas. Transforme-se pela renovação do vosso entendimento. Experimente a vontade de Deus, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Isto é, lembre-se que nós já estamos no reino de Deus, que essa vida ela é muito rápida. Daqui a uns anos Deus vai nos levar, vai nos chamar a si, e que nós já temos que ter essa percepção de que nós já vivemos no reino de Deus e que isso só vai ser uma passagem de transição. Nós não podemos ter um coração secularizado. Nós devemos lutar todos os dias contra o secularismo para experimentar, degustar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém. Amém, irmãos. Vocês estão tão sérios. Vamos orar? Deus, nós queremos nessa noite, Deus, confessar que o nosso coração não é tão convertido como às vezes a gente acha que é. Nós queremos, ó Deus, confessar que muitas vezes nós somos seculares. Cedemos a pregações de racionalismo, cedemos ao secularismo desse mundo em todas as suas feições, na identidade, na falta de sentido, sabe, Deus, no cientificismo, né? A ciência como fundamento para tudo, a razão como sendo um Deus na nossa sociedade, as ideologias políticas. Deus, em cada área da nossa vida, absolutamente nós enfrentamos a pregação secular, que diz para a gente que uma pessoa só é bem-sucedida se ela tiver isso ou aquilo. Uma pessoa é bem-sucedida se ela tiver X seguidores, se ela encontrar a identidade X em outra pessoa. Deus, todas essas questões, absolutamente todas elas, tornam-se, nesse sentido, nessa era secular, falsos deuses que controlam e destroem os nossos corações. Meu Deus, nos perdoe. Nos perdoe porque nós trocamos o Senhor
Colocamos o Senhor em escanteio na nossa vida. O Senhor nos faz muitas vezes parte da nossa reflexão acadêmica, dos TCCs, das dissertações, das teses do doutorado. O Senhor não faz parte do nosso ambiente de trabalho. O Senhor não faz parte do nosso ambiente familiar. Meu Deus, te colocamos no escanteio, te chamamos quando precisamos. Somos tão seculares, Senhor, tão seculares, que não temos um coração que consegue refletir no Senhor, muitas vezes antes de pecar, como todo mundo faz. Nosso coração, Deus, nosso coração precisa de Ti. Do coração procedem as fontes da vida, diz a Tua palavra, que proceda, Deus, as fontes da vida das Escrituras Sagradas de Cristo Jesus. É dele que a gente precisa mais, é Ele que é a nossa referência, é o Senhor, Deus, que é importante na nossa vida. E, ó Deus, o Senhor não é simplesmente um nosso seguidor. Nós que Te seguimos, ó Deus, é o Senhor que nos dá a identidade. Nós seguimos o Teu rastro. Deus, o que o Senhor nos disse para fazer. Deus, em nome de Jesus, nos dá essa consciência, Deus. Converte nosso coração ainda mais. Dá-nos o Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém, amém, amém.